Onde a gente iniciou falando sobre a importância das alterações da lei, né, e por que as leis precisam ser alteradas, a gente então pode partir então para as leis que a gente já conversou, tá? Então a primeira lei que a gente vai falar aqui de grande alteração foi a Lei 12.318 de 2010, que é a lei da alienação parental, tá? Aliás, é a lei do combate à alienação parental. Todas as questões das leis aqui, gente, nós vamos dividir em dois momentos, tá? A gente vai tratar um sobre questões gerais, porque é bom a gente entender o contexto da lei, por que essa lei foi criada, né? Qual que é a ideia dessa lei, e depois a gente vai entrar na parte legal, tá bom? Começando então, falando sobre a parte geral, né? A gente vai falar sobre as questões mais gerais da lei e trazendo o que é alienação parental. A gente fala tanto de alienação parental, que tem que combater, tem caso de alienação, isso é caso de alienação parental, né? A gente até abreviou, a gente já trata como alienação somente. E a gente precisa, então, definir. O grande definidor, né, de alienação parental foi o Gardner, e ele trouxe em seu estudo uma definição, tá? Que não foi a definição escolhida, tá, para a lei traz uma nova definição, mas é a definição que serve de base, tá? A definição da lei, ela vem com base da definição que o Gardner trouxe aqui sobre alienação parental. E a gente vai ler aí e falar um pouquinho sobre isso. Então, a alienação parental é um processo que consiste em programar uma criança para que esta odeie um de seus genitores sem justificativa. Aí você pode colocar assim, mas existe alguma justificativa para que faça o pai, né, uma criança, que justifique com que uma criança odeie um de seus genitores? Bom, a gente está dizendo aqui, né, o que ele está dizendo aqui, melhor explicando, o que ele quer dizer é o seguinte, o fato de, a questão aqui não é a falta de justificativa para odiar, tá? A questão não é justificativa para odiar. Aqui é o fato de um pai ou de um parente programar seu filho. Quando ele fala de programar, gente, é de influenciar, tá? Ou de realizar ações para fazer com que efetivamente, né, essa criança passe a odiar o pai. E aí, quando ele trabalha essa programação, fazer ou trazer elementos para que se odeie esse pai ou essa mãe, né, que tenha esse ódio aí por um dos seus genitores, sem que esse genitor efetivamente dê causa, tá? A ideia é trabalhar aqui que o fato de um dos genitores falar mal do outro genitor por uma ação que ele efetivamente fez, ok? Isso não pode se enquadrar como alienação parental. Não quer dizer que é o correto, certo? Mas não se enquadra com alienação parental. Então, supondo que o fato de vamos trabalhar com esse exemplo. O fato de uma mãe muitas vezes dizer que o pai cometeu um determinado crime não pode ser considerado alienação parental se efetivamente esse pai cometeu o crime. Então, um filho em que o pai cometeu um crime de homicídio e foi preso. E aí o filho começa a não ter a visita do pai, porque está preso, e faz, cadê meu pai? E a mãe vai e fala, não, ele está preso. Isso pode gerar, sim, no filho um ódio do pai. Tá? Mas não é alienação parental, porque efetivamente esse pai cometeu um crime. Tá certo? Então, na lógica, quem gerou esse ódio do pai não foi a mãe, foi o próprio pai pela ação que ele fez. O que é diferente quando é uma coisa que ele não fez. Então, a mãe que começa, por exemplo, né, usando o mesmo exemplo de mãe, a mãe que fala efetivamente que esse pai cometeu um crime, fala aí que o pai cometeu um crime para o filho, mas o pai, na verdade, não cometeu esse crime. Isso pode gerar nesse menino um ódio do pai, mas o pai não fez. Aí se trata de alienação parental.
Entende? Então, aqui não quer dizer que o fato de ter justificativa faz com que as coisas sejam mais aceitáveis, tá? Mas só que não se enquadra em alienação parental. Não quer dizer que efetivamente está certo, né? Vamos colocar a situação. O pai, vamos inverter, uma mãe, tá? Ela está em um ambiente, em um bar, por exemplo, curtindo, relaxando, um momento de relaxamento, tá? Então, ela efetivamente foi ao bar. Ela foi nesse bar, ela às vezes bebeu, ela aproveitou, arranjou, encontrou um namorado, não é? Uma pessoa, ficou com essa pessoa, tá? E o pai que estava com o filho, ainda que seja um momento de visita, usa desse fato, né? Constrói esse fato, usa desse fato, fala, tá vendo? A sua mãe te deixou aqui para que ela fosse num bar, usar expressões que normalmente se usa, ficar com o homem para lá e ficar bebendo. Tá vendo? A situação em que há uma alienação. A mãe não fez isso, ela não deixou o filho lá para poder ir. Ela até foi, olha como usa a situação real, mas distorce a lógica. Ela não fez isso para poder deixar o menino com o pai, para poder ir beber, para poder ir arranjar namorado. Não. Era o dia da visita, ela deixou o menino com a visita. Nesse momento ela aproveitou para ir relaxar, para descansar e foi para um bar, efetivamente, né? E sim, relaxou, tomou uma bebida e ia conhecer uma pessoa bacana. Isso é alienação. Porque ela não fez isso. Ela até foi, mas ela não fez aí na ideia de deixar o menino lá. Então, isso quando o Gardner traz essa lógica da alienação, é isso. É usar de algo que o genitor não fez efetivamente. Ele não foi essa ação. Ele não deu justificativa para isso, não justifica, não foi isso que ele quis fazer, né? A gente usa muita expressão, não é isso que ele quis fazer. Mas a outra pessoa usa, o outro genitor usa, para acabar com essa imagem da pessoa e para gerar nessa criança uma revolta, tá? Gerar nessa criança uma rejeição, e aí ele transforma isso, ele traduz isso como ódio, do seu outro genitor, entre coisas que ele não deu causa. Tá? Se efetivamente essa mãe tivesse pegado, deixado a criança lá, não era nem dia de visita, chegou lá, passou, entregou e foi, e se isso fosse corriqueiro, aí ainda a gente poderia entender. Aí, é errado ficar trazendo, informando que a mãe está no boteco o tempo inteiro, ficar fazendo isso? Sim. Né? E aí eu não estou nem dizendo numa questão objetiva, estou falando numa questão mais subjetiva. Para que ficar falando mal do outro genitor? Né? Mas efetivamente ela fez. Então eu não posso falar que é uma alienação parental. Certo? A alienação parental, gente, ela não vai, a gente até deu exemplo aqui, ela não vai exigir necessariamente uma mentira. Tem pessoa que confunde isso, que diz, alienação parental é pai que mente para os filhos sobre o outro filho. Não. Necessariamente, nesse caso que eu dei da mãe, por exemplo, que foi a um bar, não tem uma mentira. Não na ação dela, ela efetivamente foi. Né? Mas ele usa essa ação dele de forma diferente do que é a realidade, do que expressa a realidade, olha aí mais uma vez, que não foi o que ela fez, para poder fazer com que esse filho a veja com olhos diferentes, né? A veja como olhos de uma pessoa não bacana. E aí ele começa a fomentar aí um ódio desse genitor. E em contrapartida, esse mesmo genitor se coloca como o salvador da história. Então, sua mãe foi beber e eu estou aqui com você. Sou eu que sou seu parceiro, eu que sou seu companheiro. Isso gera nesse menino uma raiva do outro genitor e desse genitor que está ali, que se apresenta, muitas vezes uma admiração excessiva. Ok? Gente, não dá para confundir alienação parental com a construção que a própria criança ou adolescente faz do seu genitor. Tá? Porque é uma construção pessoal. Então, muitas vezes, ainda que a mãe
não seja vítima de alienação, ou ainda que o pai não seja vítima de alienação, tá? Ainda que um dos genitores não seja vítima de alienação, há uma construção dessa criança em relação a seus genitores, né? E o fato de ir para a casa do pai e o pai fazer tudo para ele o tempo inteiro, não chamar atenção, aceitar que ele faça tudo e dar, né, até muitas compensações aí para esse menino nos dias que estão lá. E quando ele volta para casa, né, que é a mãe que cuida, ela precisa fazer aquele papel de limitar, né, de impor uma ordem, de impor certas situações e de vetar outras coisas que ele gostaria de fazer, isso acaba muitas vezes na cabeça do menino gerando uma confusão aí, onde ele começa a ver o pai como um ídolo absoluto e a mãe como uma carrasca. Mas isso é uma construção que ele fez. Claro que há um erro do genitor, né, em fazer tudo isso e deve ser trabalhado, inclusive com esse genitor, para ele entender que não é função dele fazer isso. Tá, ok? Não estou discutindo nessa esfera. O que nós estamos discutindo aqui é a alienação parental, ou seja, a ação consciente de um genitor, tá, de forma a desfazer da imagem do outro genitor, seja através de mentira, de distorções, mas sempre em cima de fatos que ele não realizou, tá? Ou seja, onde não tem uma justificativa, fazendo com que essa criança ou esse adolescente tome aversão a esse genitor ou ódio a esse genitor. Tá? Isso é muito sério, isso é muito grave, né? E isso foi percebido por ele, né, por esse estudioso e depois por outros, muito associado a esses efeitos aqui. Tá? Então, as crianças e adolescentes vítimas aí de alienação parental acabam externando os efeitos, né, as consequências dessa alienação nessas situações aqui que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Por que a gente está falando muito da lei de alienação? Porque está começando uma campanha desconsiderando todo o benefício que essa lei teve, né, jogando para um lado que não é o objeto da lei, né, trazendo a ideia de desfazer essa legislação, porque essa legislação teria trazido muitos danos às genitoras, e não é isso. Tá? A gente precisa diferenciar a lei de quem cumpre a lei, ou aliás, quem não cumpre a lei. E aí o problema não é legislativo, o problema aí é de cumprimento. Aí a gente tem outras esferas, né? Problemas no executivo, problemas no próprio judiciário, que não justifica descaracterizar a lei por isso. É a mesma coisa. A fala hoje relativa à lei de alienação parental tem o mesmo fundamento daquelas falas que atacam o ECA, que dizem que o ECA não serve para nada. Inclusive usa essa expressão de forma degradante, né? ECA. É a mesma lógica. Tá? Então não é a lei que é o problema. O problema que existe é um problema de prática dessa lei, tá? E nem é uma lei, e não é uma lei, aproveitando, não é uma lei que está à frente da sociedade, da evolução social, muito pelo contrário. O pedido de construção de uma lei que trabalhe essa lógica é antigo, né? Então a gente precisou de muito estudo, muito trabalho, de muita percepção para entender a importância da criação dessa lei. Então a gente precisa diferenciar o conjunto legislativo que está aí posto e bem posto para colocar para a prática desse arcabouço legislativo. E aí, se o problema é na prática, a prática que tem que ser adequada. Tá? E a gente tem que entender isso, a gente tem que parar de culpar o objeto, né, em função da pessoa. A gente no Brasil tem muito isso, culpa o objeto e não a pessoa. Mas a culpa é da pessoa, né? A culpa é de quem executa. A lei está muito bem estruturada. Tá? Então, verificou-se, gente, que pessoas, crianças e adolescentes que foram expostas a essa alienação parental apresentam reflexos de esferas
perigosíssimas. E não só, gente, na fase de criança ou na fase de adolescência. Muitas vezes vão apresentar esses reflexos na fase adulta. Então, a alienação parental está muito associada a casos de depressão crônica em crianças, adolescentes e mesmo em adultos, que só conseguiram perceber isso, ver isso muito à frente. Tá? Essa depressão é causada por várias situações, ou por efetivamente carregar aquele ódio do genitor, né, que uma pessoa que a gente, né, em tese, deveria depositar toda a nossa confiança, né, e todo o nosso carinho, e vê-los, né, como pessoas diferenciadas, de referência para a gente passa a ter um ódio dela. Então, isso pode gerar uma depressão. Ou, por outro lado, quando descobre efetivamente que foi vítima dessa alienação. E aí ele fica triste porque o genitor que fez isso com ele passa a ver que esse genitor, que também ele confiava, que era uma pessoa que ele via como exemplo, como referência, estava destruindo a imagem do outro, que não era verdade. E aí trouxe esse problema, ele deixa de aproveitar o outro genitor por uma ação de um dos genitores. Está vendo a complexidade? Então, é uma situação muito complexa que precisa, sim, de ser protegida. Outro reflexo associado, incapacidade de adaptação, de entender o novo, de se adaptar à realidade. A gente sabe, a gente veio falando isso desde a outra aula, como que a sociedade e a realidade, ela muda. E a gente precisa ter condição de adaptação, a gente precisa saber adaptar, né? Que atinge diretamente a situação da resiliência. Ele não consegue ser resiliente e tem muita dificuldade para se adaptar às novas realidades, em função daquela falta de aporte, né? Falta de confiança. Há também aspectos relativos a transtorno de identidade e imagem. Isso, né, gente, gera muitas situações como, por exemplo, o fato da pessoa não se reconhecer no espelho. Né? Ela pode gerar até casos de bulimia. Né? A pessoa não se reconhece, ela tem uma dificuldade em se reconhecer e de ver sua imagem. É um transtorno aí de identidade, né, de saber quem ele é, de se conhecer, que ele não consegue se conhecer e se entender, ou mesmo até de imagem, ele não consegue se ver como aquela pessoa. Então, ele está se vendo sempre muito mais gordinho do que efetivamente ele é, muito mais fora do peso, mais feio, né? Às vezes, uma pessoa linda, maravilhosa, e ela está se vendo extremamente feia na imagem do espelho. E isso isso aí pode gerar uma tristeza, um aprofundamento, uma depressão. Desespero, né? Uma pessoa que não consegue se concentrar, ela não consegue se firmar, ela não tem uma estabilidade, ela é completamente instável. Sentimento incontrolável de culpa, porque ela às vezes se culpa por não ter dado uma chance, às vezes, para esse genitor, ou muitas vezes culpa uma ação dela porque esse genitor não gosta dela. Então, eu tenho um genitor, né, que eu não gosto, que eu odeio, mas tem esse ódio, essa situação, por uma pessoa que eu deveria amar, ou eu tenho essa ideia de que a pessoa o odeia e a culpa é dele. Né? A culpa é minha que fiz algo e o meu pai passa a me odiar em função disso. Então, eu sou culpado. O que eu fiz? O que eu acho? Que ação eu tomei? O que eu errei que fez com que meu pai me odiasse, né? Ou que minha mãe me odiasse, o meu genitor me odiasse. Então, tem essa lógica dupla. Eu não consigo entender por que ele me odeia, e aí o que eu fiz para ele me odiar, e da mesma forma, por que eu odeio uma pessoa que eu deveria amar? Por que eu tenho de errado que eu odeio uma pessoa que eu deveria, né, em tese, amar? Além disso, comportamento hostil, reflexo disso tudo, né? Ela acaba sendo mais agressiva, mais violenta, tem um comportamento mais hostilizado. Há também relatos de dupla personalidade, gente, até mais, né? Até tripla personalidade, aí, várias personalidades. E aí a gente não está falando daquela pessoa fingida, né? Que finge ser uma coisa ou outra, não é isso. É dupla personalidade mesmo, né? São duas personalidades em uma só pessoa. Né? E a pessoa, isso é um transtorno que a pessoa desenvolve, né? E estão casos associados às alienações parentais. E, nos casos extremos, aí, mais pesados, o suicídio. Né? A pessoa não dá conta mais de viver, né? de trabalhar com toda essa carga, com toda essa pressão, com toda essa situação,
e ele acaba optando aí pelo autoextermínio, o que é triste. De posse, então, gente, dessas informações e buscando o combate a essas consequências, né? Combate a esses efeitos dessa síndrome, é que foi criada, então, em 2010, a Lei 12.318, que ficou muito conhecida como a lei que combate a alienação parental. Então, essa lei ela tem esse objetivo. Ela foi criada para trabalhar todas todas essas situações que estão ligadas, né, à alienação parental e que eles trabalham, né, os cientistas trabalham muito como uma síndrome, ok? De forma a se evitar que as crianças e adolescentes vivam todos esses efeitos que a gente falou, tragam todos esses reflexos em um grau ou outro grau. Mas a ideia aqui é de proteção, tá? É fazer com que esse pai deixe efetivamente de realizar essa ação de alienação, tá? Para que essas crianças e adolescentes não venham a sentir esses efeitos. Especialmente, gente, porque essa relação de alienação está muito ligada ao emocional dos próprios pais, né? Que muitas vezes se rompem, mas um ainda tem um sentimento muito forte em relação ao outro, seja de amor, seja de ódio, e acaba utilizando esse menino como instrumento, sem pensar nas consequências. Então, a lei veio para essa ideia, tá? Combater o efeito dessa síndrome, de forma a fazer com que se evite em que crianças e adolescentes desenvolvam todas aquelas situações que nós já falamos e possam chegar, inclusive, ao suicídio. Certo? Próxima aula, então, a gente volta falando sobre os aspectos legais, tá? Mas é importante esse primeiro momento, porque conceitos, bases aí dos aspectos legais são tirados na sua construção, tá bom? Vejo vocês, então, na próxima aula.